Daniel, fala um pouco, né? Você é alguns 3, 4 anos mais novo do que a gente? A minha história, na verdade, começa em Copacabana. Eu pegava muito ali em frente ao Texaco, vocês lembram daquele posto Texaco, e eu conseguia ver o pessoal de fibra, né? Descendo ali no posto 5, posto 6. Meia Pataca, ali no Rox, né? E aí, na verdade, eu comecei a pegar onda de planonda, né? Todos nós, né? Mas eu acho que vocês começaram direto na Não, Madeirite. Pegou de planonda? Peguei de planonda, depois era A Jacaré. planonda, na verdade, veio um pouquinho depois. A gente começou com tabuinha de madeira. Que era aquela Oceania. Oceania, não, era Oceania, era uma tabuinha de compensado, É isso mesmo. com um bico envergado. E que tinha um corte assim. E que era também. muito menor do que a planonda, ela corria muito, né? Mas na planonda a gente começou a ficar Aí em pé depois na veio a planonda. planonda. E dessa de madeira não dava, né? O pessoal vinha, que era quando usava muito pé de pato. Usava pé de muito pé de E pato. você se lembra a planonda que assava toda a barriga, né? Ficava tudo. A gente botava uma lona, né? Pintava com tinta óleo também. E a Isso. gente virava a planonda ao Ao contrário, isso porque mesmo. o fundo era muito abarroado e freava, né? Então a gente virava ao contrário, a prancha corria 2 vezes mais. Me né? bateu um flashback aqui legal. Eu me lembro dos Rebeck pegando, Paulo e Mário Rebeck, né? Que eram grandes Sim, eles pegavam. em pé, né? Na planonda, né? E outra coisa, quando você falou do arpoador, eu me lembro que a galera, nos dias pequenos, mergulhava lá atrás do pontão, no Pinico, no Samarangue, que era perigoso, O salto, né? o salto das pedras era a tradição. E coragem, né, cara? Porque ali, para quebrar o pescoço, só dava maluco. Tinha que esperar a maré subir, vazar, para quando você mergulhar, tá na Na hora certa, que a onda batia, enchia a piscininha e tudo. E tinha vários picos, o Pinico, buraco quente, o Samarangue, né? A piscininha lá atrás, que tem o primeiro, o segundo e o terceiro degrau. O terceiro Aí, kamikaze, você não vê, é negativo. Você vê a onda lá entrando, você sai correndo e dá um... Tinha um maluco lá, um português... que dava um anjo, que né? dava um anjo, mas ele pulava nas cegas, ele saia correndo e se jogava. Eu não pulava de lá, não. Um cara que eu me lembrei agora, que eu vou falar, vocês vão morrer de rir, isso aqui, era o Mário Guarda-Vida, que apitava pra gente sair da água. Fala um pouquinho. Fala aí, né? A galera aí que hoje não sabe, antigamente era proibido surfar no Rio de Janeiro. Antes das 8, só podia surfar antes das 8, depois das 2 da tarde, e nos cantos de pedra, no canto do Arpoador, a 200 metros, canto do Leblon, canto do Leme, canto do Poço 6. E o Mário, o que ele fazia? O Mário, ele foi meu professor de natação, além do meu pai, né? Ah, é? E ele era meio barrigudão, e ele treinava na correnteza, eu faço isso até hoje, aprendi com ele, na correnteza do canto do Samarangue, aquela corrente que sai pontão, ele ficava nadando no mesmo lugar ali, de propósito, e como treinamento. Agora, o que ele fazia? 10 para as 8, ele já começava... Abdominal. Não, era apitar. Ele apitava para a galera sair. Mas ele era um bom guarda-vida. Não, né? sem dúvida, mas eu estou falando que eram outros tempos. Você não acha um pouco diferente do que agora? Antigamente você tinha uma polícia especial que não deixava a gente surfar, era proibido, né? Sim, e aí de você que não saísse de andar. E depois, mais tarde, a gente já foi preso por causa disso. Você que me salvou, né? Exatamente. Né? Teve aventuras... Era uma época de muita repressão, né? E o surf, assim, era proibido surfar. Basicamente era isso. Porque, Daniel pode complementar, antigamente não tinha cordinha. Eu me lembro que a primeira cordinha que eu vi foi num campeonato do Havaí em 72. Deve ter chegado aqui em 72, 73. E como o pranchão, a galera pegava no arpoador, o cara caía da prancha, vinha a prancha da espuma, quebrava a cabeça de uma meia dúzia dos 5 ou 6. Não, vamos levar em consideração que naquela época uma prancha, um longboard, pesava na faixa de 18 a 20 quilos. Então, qualquer pancadinha que desse num banhista era um estrago. E aí eles proibiam o surf tinha a Secretaria de Segurança baixou uma portaria que só podia surfar antes das 8 da manhã e depois das 2 da tarde. Isso né? mesmo. Né? E aí era legal, era maior adrenalina. E né? quando tinha onda de manhã, mar perfeito, não podia cair, era um negócio muito complicado. Né? Era complicado, que a gente acabava caindo. Né? Tinha muita gente nadando, remando para a gente desobedecia, vamos dizer. Né? Mas tinha uns guarda-vidas e policiais, nos dias que estava grande e pequeno, no inverno, que eles eram mais flexíveis. Tinha um bom senso. Né? E era repressão total. Daniel... Não, na verdade, a nossa relação com os salva-vidas
era muito mais intensa, até porque a quantidade de surfistas era menor. Então todo mundo se conhecia. O Mário conhecia até onde quase que cada um morava, né? Eles liberavam às vezes. Vai lá, cai lá, não tem ninguém, não tem país, só pode surfar. Tinha essa história. Pô. Daniel, fala um pouco dos nossos amigos daquela época. Primeiro o Otávio, porque o Otávio um pouquinho antes. Quem era? Era o Charuto, era o Arduino, era o Elinho, o Marinho, o Russell Kaufman. Fala aí desse... Mário Bração. Piuí. E tinha a primeiríssima... Eu classificaria assim, como uma pré-história do surf, né? Que era essa primeira geração, né? Que vem os Paulo Leman, os irmãos... Paulo Leman. Paulo Leman, o Armando Serra... E veio depois tinha a segunda geração, que era o Persegue, e vieram também uma outra geraçãozinha mais nova, que era o Betinho Lustosa. Betinho pegava muito. Para mim foi um dos melhores surfistas de todos os tempos, né? Ele era um talento puro, impressionante, o Betinho. Tinha os irmãos Rebeque, e tinha o Piuí, e tinha... o Gonçalves, Rafael tinha Gonçalves. Rafinha. Era a turma, tinha as meninas também, né? A Fernanda, era a Maria Helena e a... Maria Helena, a Fernanda. A Aninha, né? A Soledad. Tinha, enfim... Da Beth. São muitos nomes, né, cara? Mas tinha as meninas, o surf feminino já tinha começado.